Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Fico feliz com o convite de voltar aqui, rever os irmãos. Não estou levitando, não criou asa, nada disso, né? Às vezes as pessoas olham, virou pastor, nada muda, né, o Remy? Continua a mesma pessoa. Bem, eu quero conversar com vocês hoje sobre um clássico. Vez ou outra nós precisamos revisitar os clássicos da Bíblia, né? E um clássico geralmente é aquele versículo que nós decoramos quando crianças, nós aprendemos com o vovô, com a vovó, e passa o tempo a gente esquece de voltar a esses textos clássicos por outras razões, nós vamos nos deliciando com outras porções bíblicas. Mas os clássicos têm muita coisa a nos dizer. E eu, nessa manhã, quero falar com vocês sobre 2 aos Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler apenas o versículo 9. Um texto muito conhecido, que nessa manhã pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre Deus e a sua vontade. 2 aos Coríntios 12, versículo 9. O texto diz: Então ele me disse: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E agora eu quero fazer uma dinâmica. Você vai ler esse versículo na tela e você vai incluir o seu nome. Vai ficar aquela Babel, mas vamos incluir o nosso nome. Então você vai dizer: Então ele me disse: Jonatas, a minha graça é suficiente. Aí vai dizer João, Maria, Joaquim, tá bom? 1, 2, 3. Mas ele me disse: Jonatas, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Senhor, nessa hora, mais uma vez, diante da Tua presença, pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia repouse sobre nós. E nesse instante, quando estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, que as nossas vidas sejam edificadas através desta que é a Tua palavra. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vivemos uma época que cultua super-heróis. As pessoas hoje vivem numa ideia, numa suposição de que não existe sofrimento, elas são imbatíveis. E a cultura das redes sociais criou isso cada vez mais. Você está lá com conta atrasada para pagar, uma crise no seu casamento, um diagnóstico de uma doença, mas abre o Instagram e tem alguém lá viajando, turistando, como se nada tivesse acontecendo. Você olha aquilo e você se sente assim, a pior pessoa do mundo, do tipo, estou eu aqui, sofrendo todas essas mazelas enquanto fulano está viajando, enquanto fulano está curtindo uma vida boa. Isso cria um olhar pejorativo, negativo em relação a nós mesmos, no sentido de que somos os únicos sofredores do mundo, somos os únicos que passam por essas adversidades. Só nós que estamos sofrendo essas coisas, só eu que tenho um chefe desse jeito, só eu que tenho uma família desse jeito, e por aí vai. É um tempo de comparação, é um tempo de... Você olha para você, olha para o outro, você cria ideais, você acha que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a sua. Nós vivemos nessa cultura em que vale aquilo que nós mostramos, o cartão de visitas, a postura, a forma, o modo como você se relaciona, o network. E nesse ambiente não vale ser fraco. Não vale demonstrar vulnerabilidades. Não vale ser quem você é de fato. Que sente dor de cabeça, que fica irritado, que tem hora que tem vontade de mandar alguém, né, ir para Brasília, coisas assim. Gente como a gente, que sente na pele as suas emoções, as suas dores. Mas esse privilégio de sentir-se incompreendido diante dos problemas da vida não é nosso. Não é um privilégio meu ou seu,
passar por essas situações de olhar as coisas ao redor e dizer, puxa, ó céus, ó vida, por que comigo? Por que eu de novo? Nós estamos diante de um texto em que o grande pastor, o grande apóstolo, o grande missionário, o grande teólogo, Paulo, também passou por uma experiência semelhante à nossa, de ser gente como a gente. Se você se lembrar, a igreja de Corinto, foi a igreja que deu mais trabalho para o ministério do Paulo. Ele fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária, junto com o casal Áquila e Priscila. Ele fica na cidade de Corinto durante 18 meses. Ele evangeliza, ele vai de casa em casa, ele discipula pessoas. E durante esse 1 ano e meio, a igreja nasce, cresce, floresce, e o Paulo segue o destino dele, vai embora. Mas continua sendo uma referência para aquela comunidade. Só que o Paulo enfrenta um problema muito grande no ministério dele. Ele tem os judaizantes. Ele tem aquela turma que diz, Paulo não é apóstolo porque não passou pelo crivo de Jerusalém. Paulo não é apóstolo porque não estudou no nosso seminário. Paulo não tem o dom porque ele não viu Jesus. Nós vimos, Paulo não. Paulo não é apóstolo porque nega toda a nossa tradição. Paulo nega a circuncisão, então ele não é apóstolo. Ele não é enviado de Deus. E essa turma que passa a perseguir Paulo, difamar Paulo, vai de igreja em igreja onde Paulo passou com essa propaganda. E justamente a igreja que mais deu trabalho a Paulo nessa propaganda negativa em relação a ele foi a igreja de Corinto. Os judaizantes chegam nessa igreja e dizem, olha, vocês vão dar ouvido a esse tagarela, vocês vão continuar ouvindo esse Paulo, fraco de argumento, fraco de feição, é esse camarada que vocês consideram pastor de vocês? Não, que isso? Ele não tem as nossas credenciais. E aí essa igreja que Paulo planta, que Paulo cuida, de uma hora para outra se vira contra a autoridade do Paulo. E o Paulo sabe disso, o Paulo recebe a notícia, olha, lá em Corinto o negócio está bom para você não. O pessoal está querendo ver tua caveira. Estão doidinho para descer a lenha em você. O texto que nós lemos, então, do capítulo 10 ao capítulo 13 de 2 Coríntios, é o que os teólogos chamam de a carta das lágrimas. Porque é justamente quando o pastor Paulo tem a notícia de que a igreja que ele plantou, de que o grupo que ele discipulou, de que as ovelhas que caminharam com ele agora, seduzidas por uma propaganda enganosa, estavam desdenhando o seu ministério, ele escreve essa carta, do capítulo 10 ao capítulo 13 de 2 Coríntios, que é a carta das lágrimas, é a carta severa. É o momento em que ele põe o dedo no olho. É o momento em que ele entra para brigar também. Porque ele diz, vocês acham que esses camaradas são apóstolos? Eu também sou. Vocês acham que esses cidadãos que estão aí contando essas gomas, essas vantagens, são de fato melhores do que eu? Vamos disputar então? E aí você pensa, bem, se for entrar numa disputa entre Paulo e os seus difamadores, vamos comparar currículos. Vamos colocar nessa briga, nessa disputa, a força das nossas realizações. Quem plantou mais igreja? Quem pregou mais? Quem tem mais seguidores no Instagram? Quem conseguiu mais espaços de púlpito de pregação ao longo desse tempo inteiro? Quem tem a maior conta bancária? Quem tem o casamento mais feliz? Ele podia agora entrar nessa arena. Mas o texto bíblico mostra para a gente que o Paulo decide encarar os seus acusadores de um outro modo. O modo como Paulo decide reagir a essa campanha difamatória, a essa depreciação que a igreja de Corinto fazia em relação à sua pessoa, foi de um modo diferente. Ele não quis entrar nesse embate mostrando força. Ele não quis entrar nessa arena mostrando sua capacidade de realizar. Ele não quis mostrar aquilo que ele podia ou que ele tinha feito. Mas ele decide entrar nessa disputa num paradoxo. Ele decide apresentar a sua fraqueza. Que coisa doida. O camarada está disputando com o pessoal que está dizendo que ele não é pastor.
Em vez dele entrar na disputa dizendo quem ele é, ele decide entrar na disputa mostrando as suas vulnerabilidades. É isso mesmo. Ele não joga na mesma moeda dos seus adversários. Ele não decide entrar no sistema, no modo de pensar daquelas pessoas. Ele não se rende ao espírito da sua época, não. Ele decide entrar nessa batalha de um modo diferente. Se vocês se orgulham daquilo que vocês fazem, eu prefiro me orgulhar daquilo que sou. Eu prefiro nutrir e apresentar a vocês características muito diferentes da que vocês apresentam. O trabalho de vocês, a vida de vocês, a ação de vocês está calcada na força do que vocês podem fazer. Mas eu não. Diante disso tudo, eu estou calcado, eu estou firmado na minha fraqueza. Nessa capacidade de reconhecer-se vulnerável, limitado, dependente, fraco, sem capacidade nenhuma. E aí ele começa o texto do capítulo 12 dizendo o seguinte: conheço um homem que foi até o terceiro céu, que teve visões sobreexcelentes, e aí eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, ele está falando dele próprio. E ele diz, olha, se é para discutir coisas excelentes, eu também tenho, mas eu não quero fazer isso. Eu escolhi ir na contramão de vocês. Eu não vou cair nessa disputa de quem é melhor. Não, eu não vou. Se vocês querem motivos para isso, eu tenho, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou me render a esse espírito de comparação. Mas eu prefiro lembrar o seguinte, e aí ele diz lá no versículo 7, para que eu não ficasse orgulhoso acerca das muitas revelações que recebi, me foi dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás, que me esbofeteia. E aí você pensa assim, nossa, que negócio doido. Ele está dizendo para esses pastores, para essa liderança, para essa igreja que desacredita do seu ministério, que ele tem razões para entrar na briga, mas ele não vai entrar, e ele começa contando derrota. Ele diz, olha, existe uma situação na minha vida que me esbofeteia, que me humilha, que todos os dias fala, me diz que eu sou vulnerável, que eu sou fraco, que não reside força em mim por mim mesmo. Eu não tenho razões com que me orgulhar, bater no peito e dizer que eu sou um paladino da moral e dos bons costumes, porque existe um espinho, uma situação que me limita dia a dia. Um mensageiro de Satanás que tem uma finalidade específica, fazer com que eu não me ensoberbeça por causa dessas grandes realizações, mas reconheça o meu papel na presença de Deus. Reconheça a minha função de ser apenas um servo, de alguém que necessita constantemente da operação da graça de Deus em sua vida. De alguém que reconhece que sem o poder de Deus sobre a sua vida, não pode realizar coisa alguma. De que a sua existência só se justifica pelo fato de Deus estar agindo constantemente nele e através dele. E aí muito se discute sobre o que seria o espinho do Paulo. Era um problema de visão? Era uma questão sexual? Era a falta de uma esposa? E aí ficam especulações, mas o que interessa nesse texto não é saber o que era o espinho, mas entender o para quê desse espinho. Provação, ações na vida da gente, adversidade na nossa vida, elas cumprem uma função pedagógica. Nada foge do controle de Deus. E essas limitações, essas fragilidades que fazem parte dessa nossa jornada, estão cumprindo um propósito no plano divino. Elas estão concatenadas, ligadas, a fim de nos conduzir cada vez mais a uma situação de dependermos unicamente de Deus. De lançarmos-nos diante do Senhor em total contrição e dependência. Nada vem de mim, mas tudo vem de Deus. O que eu faço, o que eu sou, as minhas atitudes são um reflexo daquilo que Deus está fazendo
em mim. E o Paulo está dizendo isso para esse pessoal. Olha, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e ele me esbofeteia, a fim de que eu não me ensoberbeça, para que eu não ache que eu sou a última bolacha do pacote, para que eu não me coloque diante de Deus com uma lista de deveres e fazeres e diga ao Senhor, olha, nesses termos eu peço deferimento, para que eu não caia nessa lógica de por aquilo que eu dou à igreja, que eu dou de dízimos, que eu dou de ofertas, eu tenho o direito de exigir que Deus faça assim assado na minha vida, porque eu me voluntario para servir na obra do Senhor, Ele tem obrigações de cumprir os meus desejos. O espinho na carne está aí para isso. Olhando então para esse versículo 9, que é o texto da nossa reflexão, eu quero extrair 3 lições sobre essa experiência de viver força na fraqueza, de viver em meio a essas limitações do nosso tempo e da nossa existência, mas consciente de que a graça de Deus está operando em nós e através de nós. Olhando para esse versículo 9, eu consigo tecer ou trazer 3 considerações, 3 conclusões. A primeira delas, só é possível ouvir a minha graça te basta se houver um profundo reconhecimento das nossas fraquezas. É isso que acontece com Paulo. O a minha graça te basta, que é o ápice dessa perícope, que é o ápice desse texto, então ele me diz, a minha graça é o que basta para você e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, só vem depois, ele só consegue ter essa resposta de Deus depois que ele reconhece quem ele é. Depois que ele tem a consciência de que existe um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, algo que os bofeteia, uma situação que o coloca prostrado. E aí eu posso conectar lá com Romanos 7, quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas pelo contrário, o mal que ele tem tanta repulsa, é isso que ele faz. E a palavra que o texto grego coloca é muito interessante, porque o tempo verbal é completo, é perfeito. Deus diz ao Paulo, olha, eu estou te dizendo uma única vez, a minha graça te basta. Ouviu? Entendeu? Captou a mensagem? A minha graça é suficiente para você. Mas nós só podemos ouvir essa resposta de Deus quando nós reconhecemos a nossa insuficiência. Quando nós colocamos diante de Deus todas as nossas limitações. Quando nós temos a capacidade de nos humilharmos na presença de Deus. E aí nós cantamos muitas vezes essas coisas. Eu me rendo, eu me prostro, tudo entregarei. Mas a sensação é que quando eu canto isso, eu estou com um pé atrás sempre. Olha, eu entrego a Deus até a 10ª parte. Dali para lá eu posso tomar conta desse negócio. Olha, se puder fazer desse meu jeito aqui, não é isso. A graça de Deus não concorre com as nossas atitudes. A graça de Deus não é uma concorrente dos nossos esforços, não. A operação da graça de Deus começa a partir da nossa fraqueza. É por isso que o sacrifício de Jesus é por graça, é favor imerecido. É quando nós, seres humanos, não tínhamos condição nenhuma de apresentar a Deus uma oferta que aplacasse a ira divina contra o nosso pecado. O sacrifício perfeito se manifesta na pessoa de Jesus. Isso é por graça. Não há mérito nenhum, não é pelas minhas boas obras, pelo meu bom comportamento, não, é graça de Deus, é favor imerecido. E essa graça de Deus passa a operar na nossa existência, passa a operar na nossa vida, quando nos sentimos totalmente incapacitados, rendidos diante de Deus. Só é possível ouvir a minha graça te basta, se nós nos colocarmos em contrição e humildade diante de Deus. Não dá para concorrer com a graça de Deus. Eu não posso concorrer com a graça de Deus. É na fraqueza. Fraqueza é o terreno propício. É o ambiente fértil para que a graça do Senhor se manifeste em nossas vidas. É essa lacuna,
esse ato de fraqueza, de vulnerabilidade, que a graça de Deus repousa sobre nós de modo transformador. O problema é que nós achamos que nós podemos concorrer com essa graça de Deus. Que eu posso somar alguma coisa à graça de Deus em operação. Mas quando eu olho para o texto bíblico e vejo todos os grandes homens e mulheres de Deus, eu vejo que todos eles foram usados por Deus em fraqueza. E todas as vezes que algum desses personagens que nós chamamos heróis da fé decidiram concorrer com Deus, achando que a sua capacidade, o seu muito fazer, de algum modo podia acrescentar algo à obra de Deus, eles se tornaram grandes tragédias. Lembra de Saul, quando decide ir à frente do sacerdote e oferecer sacrifícios? Lembra do rei Uzias, que decidiu entrar no santuário e fazer aquilo que não devia? Lembra de Sansão, quando achou que podia dar conta da sua própria existência longe da vontade de Deus? Todas as vezes que nós colocamos os nossos desejos e as nossas vontades em concorrência à graça de Deus, o resultado é tragédia. Nós precisamos então entender que só podemos ouvir a minha graça te basta se houver um profundo reconhecimento das nossas fraquezas. Eu gosto de lembrar do próprio Paulo, no capítulo 4 dessa mesma carta, quando ele diz para a gente o seguinte: olha, existem vários vasos aí, mas o tesouro, o evangelho da graça do Senhor Jesus, ele foi colocado em recipientes de barro, para que a glória não fosse do recipiente, mas fosse do tesouro. A glória de Cristo reflete em nós, brilha através de nós, não por causa de nós mesmos, mas porque nós somos esses vasos de barro, essas pessoas vulneráveis, limitadas, mas que Deus escolhe para realizar a sua vontade neste tempo. Segunda conclusão que eu chego olhando esse texto é que só é possível ouvir a minha graça te basta se houver um profundo reconhecimento das nossas fraquezas, mas em segundo lugar, há uma realidade superior em andamento. O versículo diz o seguinte: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há um processo em andamento, uma realidade espiritual muito maior do que nós podemos visualizar. O verbo utilizado pelo Paulo, que na nossa tradução está como aperfeiçoar, é o mesmo verbo que foi conjugado por Jesus na cruz ao dizer está consumado. Teleos, a ideia de que algo está em processo rumo à perfeição, à consumação, à conclusão. E esse processo não é o fim de um movimento, não. Esse processo é o fim de uma construção, de uma finalidade. É a completude de um propósito, ou seja, aquilo que Deus está fazendo na vida da gente tem um propósito que diz respeito só à vontade dEle. E essa realidade espiritual é muito maior do que o que nós podemos visualizar. Nós estamos em processo, então calma o seu coração, pé no freio. Há um processo de Deus na sua vida, na nossa vida, nesta igreja, no mundo, que nós desconhecemos, porque a queda nos trouxe isso. Essa diferença ontológica entre o ser de Deus e o nosso ser. Há uma distância. Isaías diz isso para a gente lá no capítulo 55, olha, assim como os montes são elevados, os céus estão acima de todas as coisas, assim também são os planos de Deus em relação a nós. O próprio Paulo em Romanos 11 vai dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis são os seus desígnios. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? O modo de Deus agir está conectado com a vontade do próprio Deus. Não me cabe querer criar agendas, arapucas teológicas para tentar
condicionar Deus às nossas explicações. Outro dia, na turma lá do seminário, um aluno fazendo esses cálculos escatológicos aí, lendo o texto fora de contexto para explicar a guerra de Israel. E aí pega texto daqui, distorce texto dali, faz um malabarismo teológico danado. E eu falei assim, é muito mais fácil nos colocarmos numa posição de que nós não entendemos o que está acontecendo. De colocarmos-nos na posição de Abacuque, quando viu a guerra armada, disse, olha, eu vou ficar na minha torre de vigia e vou esperar. Quando nós não entendemos que estamos em processo e queremos encontrar resposta para todas as soluções, nós não vamos encontrar explicações para tudo. Não há uma explicação clara para o Paulo, mas há compensações. Nós não vamos encontrar uma explicação para todos os sofrimentos, para todas as situações que acontecem na nossa vida. Situações que são efeitos colaterais de decisões de A, B ou C, eu não vou encontrar a resposta, mas eu posso ter a certeza de que Deus conduz a nossa história, de que nós estamos num processo que é conduzido por Deus, nada foge do seu plano, nada foge da sua soberania, não há nada nesse mundo que fuja da autoridade de Deus. E se eu creio que Ele é todo-poderoso, eu posso descansar apesar dessas situações. Porque eu sei que existe um processo de aperfeiçoamento. Mas é difícil nos submetermos a esses processos. Porque submeter-se a esses processos da operação da graça de Deus é negar o nosso ego. É colocar a nossa vontade em segundo lugar. É destronar esses nossos desejos, muitas vezes egoístas. Mas eu preciso entender que nós estamos em um processo, há uma situação de aperfeiçoamento. E a conclusão, a consumação dessas coisas é fazer com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Romanos 8, 29, ele diz lá que os que predestinou, justificou, salvou, esses ele fez para que fossem conforme a imagem do seu Filho unigênito. O propósito final de todas essas coisas, a consumação desse processo é nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. É a ilustração do Michelangelo. Está fazendo lá suas esculturas e alguém pergunta, mas como assim? Como é que você conseguiu fazer de um bloco de pedra essas figuras que parecem humanas? E ele diz, simplesmente eu tirei da pedra o que era pedra e deixei na pedra só o que era a figura humana. O processo que Deus está realizando na vida da gente é semelhante a isso. Ele pega essas pedras brutas que somos nós e vai lapidando de acordo com a sua vontade, tirando desses blocos de concreto aquilo que não é semelhante à vontade dele. E ele vai nos aperfeiçoando no caráter, nas emoções, nos pensamentos, de modo que ao longo dessa trajetória que vai se consumar um dia, nós vamos nos parecendo com Jesus cada vez mais. Mas é processo. Não é instantâneo, não é de um dia para o outro, não. É processual. Então, deixe essa visão contingencial do aqui e do agora. Largue esse olhar que fica preso às situações terreais e imagine, visualize, olhe o processo em andamento. Tenha a consciência de que existe uma sequência de fatos que estão caminhando, como o próprio Paulo diz, concorrendo para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra de Estevão? Estevão está lá, difamado, apedrejado, morrendo, mas tem uma visão ultracontingencial. Ele não está olhando aquilo que está acontecendo no aqui e agora, ele está vendo o processo. O texto dos Atos diz para a gente que ele vê o céu aberto e o Filho do Homem sentado à destra de Deus. Foi além daquilo que estava acontecendo, foi além do que traiu, foi além do que mentiu, foi além da ingratidão, foi além do outro que não reconheceu. É hora de largar esse olhar contingencial e contemplar o processo. Deus está realizando uma obra em nós. Esse poder está sendo aperfeiçoado. E eu posso ter a certeza, porque
A palavra do Senhor me garante isso. Filipenses 1,6. Eu estou certo de que aquele que em vocês começou uma boa obra, ao processo, aperfeiçoará, mesma palavra, até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou a realizar uma obra em nossa vida, Ele vai concluir. Calma. Saiba aproveitar o percurso. Saiba aproveitar o processo. Só é possível ouvir a minha graça te basta se houver um profundo reconhecimento das fraquezas. Há uma realidade espiritual em andamento. E por último, na fraqueza, nós podemos provar intimamente do poder e da glória de Deus. O texto começa e você pensa assim, bem, ele vai terminar com uma lamúria, com aquela ladainha de ó céus, ó vida, né? Eu tenho um espinho na carne, o mensageiro de Satanás. E aí disse, né, a minha graça te basta, Paulo. Aí você pensa assim, o texto vai terminar com um tom de consolação. Mas não é isso que acontece. A parte B do versículo tem uma partícula, e olha a expressão que ele usa, de boa vontade. O tom muda. Ele sai desse tom de apresentar a situação difícil e agora ele parte para um tom de exultação, de alegria. Em algumas versões bíblicas vai trazer aí a expressão muito alegremente. Ou seja, depois de ter essa consciência de que a graça basta e de que ele está vivendo um processo, a vida do Paulo tem uma transformação. Há uma mudança de tom. E por que acontece essa mudança de tom? O próprio Paulo vai dizer, de boa vontade, pois, mas me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa versão traduziu o verbo como repousar. Versão Almeida traduz como habitar. Outras versões traduzem como operar. Independente da tradução, a palavra que ele usa aqui é esquenu, que é o verbo fazer tenda. Fazer tenda nos faz lembrar do tabernáculo, daquela tenda móvel que andou com o povo de Israel durante 40 anos no deserto e que tinha uma função. Tabernáculo naquele tempo era uma manifestação visível da presença de Deus. Deus tinha dia, hora e local para se manifestar. Tinha um calendário da religião. Só pode se manifestar nesse dia, nesse horário, nessa festa, quando a tendinha está montada, quando faz o churrasquinho, o cheiro do churrasco sobe, aí o fogo cai. Só que na plenitude dos tempos, o Evangelho de João vai dizer no versículo 1,14, que o verbo se fez carne e habitou. O mesmo verbo. O verbo se fez carne e fez tenda. Ou seja, uma tenda que não é mais temporária, que monta e desmonta, que segue o calendário da religião. Não, uma tenda permanente. O que esse texto, então, está querendo dizer para a gente? Nós podemos ter a certeza de que nesses momentos de fraqueza, nessas lacunas da nossa muita operosidade, o poder e a graça do Senhor Jesus faz tenda permanente em nossas vidas. Diferente da habitação do Espírito no Antigo Testamento, que era temporária, vem e volta, eu posso ter a certeza hoje que posso enfrentar todas essas vulnerabilidades, todas essas situações do dia a dia, porque o poder e a glória do Senhor habitam definitivamente em mim. Há uma terceira pessoa da Trindade que habita em mim. Eu posso ter a certeza de que o poder de Deus habita em mim. E ninguém pode tirar isso de mim. Essa graça, essa misericórdia de Deus que nós experimentamos dia a dia é definitiva na vida dos salvos. Eu posso ter a garantia de passar por esses processos na certeza de que o poder e a glória do Senhor repousam sobre mim. Tendo consciência disso, eu tenho motivo de alegria. Eu tenho motivo de festejar, de celebrar. Eu não tenho motivo para ficar me lamuriando.
Eu não tenho motivo para viver num eterno luto, ó céus. Não! Há um poder sobreexcelente que habita definitivamente nos nossos corações. E eu posso ter a certeza de que eu não posso, eu não consigo, mas Deus está realizando a sua obra em mim. Ele quer nos fazer sair de uma fé infantil, insípida, de uma realidade, às vezes, incrédula, e nos levar para uma fé madura, convicta. Sair desse estado de cada vez mais preso aos nossos desejos e cada vez mais semelhante a Jesus. E eu posso descansar na certeza de que esse processo que começou vai concluir. Eu posso descansar na certeza de que eu posso atravessar esse processo, porque o poder e a glória do Senhor repousam aqui. E ninguém pode tirar isso da gente. Então me diz, a minha graça é o que te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela certeza de que o Senhor está realizando uma grande obra em nós. Obrigado porque nós podemos nos apresentar diante do Senhor como nós somos, sem máscaras, sem aparências. Apresentarmos-nos diante do Senhor em fraqueza, em dependência, em total vulnerabilidade, na certeza de que o Teu Espírito que habita em nós tem total liberdade de realizar essa obra em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia e a Tua graça possam nos ensinar a aproveitar esse processo. Que essa boa obra do Senhor possa se concretizar em nossas vidas. E que as nossas vidas tornem-se testemunhos vivos para aqueles que ainda não Te conhecem. Dessa operosidade, desse poder, dessa grande graça e glória, que é sermos na Tua presença. Muito obrigado por essa igreja, obrigado pela comunhão que o Senhor nos proporciona como corpo de Cristo. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Que essa semana tenhamos oportunidade de colocar em prática o que ouvimos aqui da Tua palavra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.